Olá, você está no Teatro a Sangue Frio e hoje eu estou com uma grande amiga, mas além disso, uma grande profissional do Teatro de São Paulo, do Brasil e do mundo. Ela é diretora, produtora, ela é atriz, dramaturga, ela é essencialmente uma pessoa de teatro, uma mulher de teatro e é preparadora de elencos, preparadora corporal para elencos. Bruna Longo. Pois Tudo é. bom, minha amiga? Tudo bom, meu amor. Tudo jóia. Que legal ter você aqui com Bom a gente demais. no Teatro Sangue Frio. Bom demais. Bruna, vamos começar essa brincadeira já tentando estabelecer algumas diferenças. Uhum. O que é preparação de elenco? O que é direção de movimentos? O que é preparação corporal do ator? E o que é treinamento do ator? Tá. Assim, eu vou fazer uma coisa que é como eu vejo, porque eu acho que não existe isso de forma. Eu não quero ser acadêmica demais também, porque nem tem isso na academia, não tem nem essa separação tão. É tudo muito fluido, Metodizada. é tudo muito fluido. Mas, como eu entendo, porque eu faço todas essas coisas. Então, preparação, toda vez que tem preparação, tem um viés pedagógico. Tem ensinar alguma coisa, treinar alguma coisa e fazer com que um elenco esteja preparado para uma demanda. Então, já fiz muito isso. Vou dar um exemplo. Uma vez trabalhei com Kleber Montanheiro como preparadora corporal e diretora de movimento num espetáculo. Ele queria uma linguagem de decru, mímica corporal dramática, que é uma especialidade minha. Então, eu passei um período com o elenco, preparando na técnica, e depois eu trabalhei como diretora de movimento no espetáculo. Então, preparação tem viés pedagógico, necessariamente. Ou seja, você apresentou a técnica e aí vocês usaram as ferramentas da técnica para a construção do espetáculo. Para a construção de movimento do espetáculo. E aí a direção de movimento, ela essencialmente trabalha com o diretor na linguagem física do espetáculo, na linguagem de movimento do espetáculo. Então ela faz a ponte entre o diretor e o ator. Então pode ter uma parte de preparação, mas também pode ser simplesmente ajudar a desenvolver uma linguagem do espetáculo do ponto de vista do movimento. Inclusive, eu não gosto muito de direção de movimento, porque o que a gente faz é muito mais ligado à ação física do que a movimento. Né? Quando as pessoas perguntam o que é direção de movimento, o jeito que eu explico mais fácil é: o diretor de movimento está para o teatro como o coreógrafo está para a dança. A gente trabalha com o corpo dos atores, mas a gente trabalha no campo da ação física, do que ele faz. E é uma parte da contação de história que é aquilo que está para o além do verbal. Eu queria fazer um parênteses aqui. Todo mundo diz assim, ação física não é uma redundância, não é um pleonasmo? Não. Não, porque existem vários níveis da ação. Você tem Sim. a ação verbal, por exemplo. Ação que verbal, ação evidentemente, vocal, ação psicológica. sim. Mas, na verdade, você tem uma ação, às vezes, que é vocal, verbal, oral, que, claro, a voz é corpo, a voz é física, mas essa ação não é propriamente do corpo, Sim. uma ação física Sim. do corpo. Sim. Então, talvez a palavra corporal, né, a ação física corporal, Sim. enfim, explique melhor o que ela queira dizer. E isso é outra coisa que é importante. Qual a diferença de ação física e movimento? Tudo é movimento, mas nem todo movimento é ação física. Né? A gente tem muito movimento que é vício corporal. Eu sou italiana, então eu falo com a mão o tempo inteiro. Se eu estou em cena, tudo que eu faço precisa ter um verbo, precisa ter um porquê por trás. Isso é ação física. A ação física, ela carrega a ação para frente. Ela conta a história, ela tem um porquê. E tudo é significado, então Exato. tudo é lido pelo público. E se eu faço um movimento sem nenhum tipo de significado, eu sempre dou esse exemplo. Tô no meio da Romeu e Julieta, e eu sou a Julieta, e de repente eu começo a coçar minha perna, pra mim é uma coceira da atriz, Bruna. Pra plateia, ele tá lendo aquilo e falando, cara, é a peste negra. Julieta morrerá da peste negra. Porque a plateia tá juntando as pecinhas, porque o intérprete final do teatro é a plateia. Claro. Ele junta tudo. É 50% daqui, 50% de lá, e Cara, no meio do caminho... E assim, tudo é criação de signo. Então, o cenário é criação de signo, a trilha, tararara. E, ultimamente, a coisa que realmente é responsável por toda a questão do que está acontecendo internamente da história é o ator. Então, no corpo do ator, na ação física, ele vai contar o que está acontecendo internamente com aquela personagem, que faz parte da história. E é um refinamento daquele instrumento que foi o instrumento primeiro. Exato. Porque quando a gente fala do ator, ele é um instrumento primeiro. Sim. Não havia o diretor, não havia o encenador, não Sim. havia nenhuma Sim. especialização, havia o ator. E hoje a gente está chegando havia o dramaturgo, evidentemente, e o ator. E hoje a gente está chegando num refinamento do ator para que esse trabalho de expressão se aprimore.
Sim, e você falou, né, havia, obviamente, o dramaturgo, mas não necessariamente, porque no teatro oriental você não tinha um dramaturgo. Na comédia dell'arte você não tinha um Não dramaturgo, tinha. né? Então, o ator sempre foi o centro do teatro. E aí o que eu acho interessante é que, eu não sei que expressão que você usou agora, mas você falou da especialização. A especialização é uma coisa do século XIX. É. Né? Até então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, mesmo essa coisa de preparação corporal, direção de movimento e tal. Na minha história corporal, isso não faz sentido. Por quê? Eu venho de uma formação que ela é muito mais oriental do que ocidental, porque eu venho de uma história com Odin Theatret, que tem uma coisa de uma pessoa ensina para outra tudo o que sabe pela tradição oral, como se fosse um mestre japonês. Então, para minha mestra, que é a Roberta Carreri, lá do Odin, não faz sentido eu perguntar se ela dá aula de corpo, voz ou interpretação, porque as três coisas estão juntas. Ela é uma atriz que passa o que ela sabe, então é um jeito muito mais oriental de transmissão de Conhecimento, de trabalho. do que o acadêmico europeu, que você tem lá cada matéria. Então eu brinco, mas Que é uma muito... coisa inventada pelo iluminismo europeu. Exatamente, que assim, eu brinco bastante que se você me chama para dar aula numa escola, e você está precisando, você fala assim, você dá aula do quê? Eu falo, depende, do que você precisa. Você pode dar aula de interpretação? Posso, é a mesma aula, eu não vou mudar muita coisa. Porque eu abordo a partir do corpo, mas para mim eu dou aula de interpretação. E a direção de movimento, aí tem outra coisa, né? O que é o preparador de ator e o preparador de movimento ou corporal? Para mim é muito fluida essa borda, entendeu? Porque para mim corpo é interpretação. Só que é claro, se você me chamar para fazer preparação corporal, eu vou ficar muito irritada com aquele ator falando coisas horrorosas, mas eu não vou me envolver porque eu tô ali para lidar com o corpo e eu não vou pisar no calo de ninguém. Então eu quero entrar por aí. Bruna, como é que você, como preparadora corporal ou diretora de movimentos, e aí eu sou, por exemplo, como ator e como diretor e como preparador, não do ponto de vista físico corporal, mas do ponto de vista da criação, do ator criativo, eu sou uma pessoa maníaca por gesto. Eu adoro o gesto. Eu acho que o gesto do ator, quando levado para o personagem na composição, ele contribui muito para estabelecer comunicação e expressão com o público. Como é que você trabalha com um repertório pré-existente do ator? Depende, porque assim, eu não acho que dá pra gente jogar o bebê fora com a água da bacia, entendeu? Tipo, depende, o ator vem com um histórico, vem com vícios. Às vezes eu preciso limpar certos vícios, porque porque tudo depende de qual é a demanda do espetáculo. Então, se você vai me chamar para fazer, isso é uma coisa que o diretor de movimento é da esfera do diretor de movimento. Qual é o período histórico da peça? Então, nós estamos falando de um Shakespeare montado conforme o teatro elizabetano. Se você está me dando essa demanda, não dá, isso até no texto me incomoda muito, para o autor falar pra. Claro. E assim como não dá para ele fazer gestuais que são contemporâneos, porque não... Né? Agora, se você fala que vai montar um Hamlet contemporâneo, eu posso usar aquele gestual daquele ator até para trazer uma cor, só que eu tenho que deixar ele ter muita consciência do que ele está fazendo. Porque para mim a grande questão é a consciência. Tudo que você faz sem consciência em cena, vira sujeira, vira movimento. Se você tem consciência, um movimento pode virar uma ação física. Isso é uma coisa que o Grotowski falava, né? Que ele dava o exemplo do cigarro. E foi numa palestra mesmo que ele falou isso, que ele pegava o cigarro, acendia e falava, se eu só acender um cigarro, é um gesto do Grotowski. Um penduricalho. Para o personagem, vira um penduricalho. Mas, se você me faz uma pergunta e eu acendo para ganhar tempo para pensar, virou ação física. Claro. Porque começou a ter um contexto, um porquê. E aí, aquilo vai virar parte da narrativa daquela personagem. E sobre isso, né? Eu estava lendo outro dia uma pessoa falando sobre jeitos, porque se fala sobre tudo e hoje nós estamos num tempo em que todo mundo escreve sobre tudo. Sim. E é muito legal ver o que as pessoas pensam e escrevem. E falava justamente sobre o cigarro. Então ele diz assim, por exemplo, por que filmes americanos dos anos 1960, 50, homens seguram o cigarro assim? Né? E aí ele dizia que era por conta das trincheiras nas guerras, porque a brasa do cigarro ficava escondida por dentro da mão, então eles fumavam nas trincheiras. Isso era um código. Quando um homem fumava assim, você sabia que ele tinha ido para a guerra. Olha que louco. Então isso é direção de movimento. Isso é direção de movimento, isso é um gesto, uma ação que denota
toda uma composição de personagem. Exatamente. E tem o que eu acho que o diretor de movimento faz, ele é um grande aliado do ator. Na verdade é isso, ele é uma ponte entre o diretor e o ator, mas ele trabalha a serviço da linguagem que o diretor precisa, mas ele é muito um aliado do ator nesse sentido de contexto histórico. Então, se eu chego para fazer uma direção de movimento de um espetáculo da década de 50, eu já vou fazer uma pesquisa para chegar para o ator também com essas ideias. Com uma iconografia. Exatamente, exatamente. Porque eu acho que a construção... Hoje, eu venho de uma geração que a gente era acostumado a fazer uma iconografia. Eu ia falar isso para você agora. A gente fazia painéis, grudava. Eu faço ainda. Eu faço ainda até também, hoje. eu faço de maneira digital hoje. Eu tenho um caderninho de trabalho. Mas eu acho que fazer a pesquisa iconográfica... E hoje a gente vê que os alunos, os jovens atores, nem sabem o que é fazer uma pesquisa iconográfica. Vou falar uma coisa polêmica até, que é assim... Seja polêmica. A minha profissão não deveria existir como preparadora corporal e diretora de movimento. Porque eu acho que o ator deveria ter um preparo corporal prévio e deveria ter noção de construção física de personagem. E o diretor também deveria ter um olhar para os corpos em cena. Então eu acho que a direção de movimento ela é uma profissão que nasce para suprir um gap. Um gap, uma Tanto discrepância. Que é uma profissão do século XX. Ela é uma profissão do século XX. Ela começa... Eu fui tentar dar uma olhada porque eu não lembrava. Eu estudei isso no meu mestrado, assim, porque eu tive aula de história um pouco ali no mestrado, porque eu tenho um mestrado em direção de movimento, que é o único mestrado do mundo que tem, né? Que é na Royal Central School, em Londres. E a Jane Gibson, no National Theatre, é a primeira pessoa que existe com o título de Head of Movement, chefe de movimento daquela companhia. Hoje ela está no Chick by Jowl, que é uma companhia britânica. Isso eu não consegui ver que época que é, mas provavelmente é a década de 60. E aí você pensa, o Grotowski está ali na Polônia, no Teatro Laboratório. Você tem o boom do teatro alternativo da década de 60. Você tem o Living Theatre nos Estados Unidos. Com a Judith Malina e o Julian Beck. Você tem o Odin sendo fundado na Dinamarca. Aí você tem no Brasil todo o movimento estudantil de teatro, que é, né, o teatro de arena e tal. O Boal, né? O Boal, exatamente. Então você vai ter toda uma geração de atores pesquisadores, diretores pesquisadores, que vão acabar virando, muitos deles, pedagogos corporais, e vão virar diretores de movimento para uma demanda do teatro mais convencional de atores que vão virando cada vez mais cabeças que falam. Muito por conta também do cinema e da televisão. Mas falando do Hitchcock, por exemplo, né? Vou voltar esse trechinho. Mas falando de cinema, por exemplo, o Hitchcock, que eu pesquisei muito e estudei, ele falava assim, eu odeio fotografias que falam. Olha que louco. Sim. Ele era uma pessoa que tinha planos muito abertos, atores se locomovendo dentro de um espaço quase que teatralmente. Claro que ele tinha closes e tinha planos fechados, mas ele falava, eu detesto ele falava polaroides falantes. Perfeito. Ele falava, eu detesto polaroides falantes, que era a ideia do instantâneo, daquela pessoa que para e fala. Hoje a gente tem um retrocesso nesse sentido, né? Ou talvez o vício da televisão levou para o palco isso. Eu acho que a televisão, e aí vou falar especificamente do Brasil, né? A gente tem uma cultura televisiva muito rica. Então eu cresci vendo televisão, muito mais do que teatro. Então eu acho natural o ator brasileiro ter uma referência que é a novela da Globo. Só que a novela, o ator de televisão tem uma demanda muito diferente da de teatro, e não é só a questão do tamanho do gesto, porque isso é uma coisa que virou um clichê. Não, é porque o tônus é diferente. Você tá num estúdio, é mais lá em casa, é uma coisa mais cotidiana. Você tá dentro de um eletrodoméstico, né? Que a pessoa que tá em casa, ela pode dar uma pausa e... No teatro, não. Você tem que engajar aquele público o tempo inteiro. Então, o seu tônus tem que ser muito maior. E aí tem toda uma nerdice que eu posso entrar com você aqui, mas tem a ver com neurônio espelho, com neurologia, com o jeito que o meu corpo se comunica com outro corpo ao vivo, que é a minha pesquisa do meu mestrado. E tem aquela coisa que a gente falava, também eu tenho isso hoje, a gente tem... Porque, veja, tanto você quanto eu, a gente atua em vários segmentos, mas a gente se reencontrou recentemente dando aula numa escola de teatro musical. E o teatro musical, eu acho que já causou um dano para o teatro. Acho que tem muitas vantagens, muitas coisas boas. Uma especialização para o canto, para a dança, para muitas coisas. Eles estão com os corpos muito mais atentos para o ritmo, para o tempo, o movimento, tudo isso. Mas, por exemplo, eu que atuo muito na fala,
e que atuo muito na projeção, na articulação, nós perdemos a projeção das falas porque todo mundo está viciado no microfone. Sim. Todo mundo está viciado nisso aqui, Sim. então eles já não fazem mais esforço. Exato. E como eles não fazem mais esforço, fica tudo televisivo no movimento. Porque perde o tônus. E perde o tônus, porque o microfone... Então precisa fazer uma dissociação de entender que, embora eu esteja com a minha voz amplificada, eu preciso tonificar meu corpo. Sim, porque o microfone te dá volume, ele não te dá tônus, ele não te dá tom, ele não te dá nada, ele te dá só qualidade, volume. Dá volume. Ele te dá amplificação, não é nem volume, amplificação. Mas isso volta para aquele assunto que a gente estava falando da questão do ator que sabia lidar com o próprio corpo, com a própria voz, porque vinha de um treinamento que era multidisciplinar e que não tinha essa questão da divisão em disciplinas, né? Que era uma coisa só. Ser ator era uma coisa global. E tinha aquele professor que dizia, você tem que falar para sua tia que sentou lá na última fila, chegou atrasada e sentou na última fila. E outra coisa, que eu acho que o que causa esse problema, no meu ver, da formação do ator, que é disciplinar, é que eles têm muita dificuldade de transferir conhecimento, transferir habilidade de uma coisa para outra. Então, por exemplo, escola de teatro musical. Os nossos alunos dançam lindamente. Só que na hora de irem para a cena, eles não têm tônus na ação física. Porque fica um liga e desliga. Porque vira uma coisa. Parece que são várias bolinhas de. É como a fala. Eles cantam lindamente, a hora que tem que ir pro texto. Não liga, tem volume, desliga. não tem articulação. Isso é uma coisa que a gente vê não só com o jovem ator de teatro musical. A gente vê em espetáculos. Falávamos agora há pouco de um espetáculo aqui, não vou citar o nome, para não criar inimizades, mas de um espetáculo com um elenco enorme, eu diria, sei lá, 15, 16 pessoas. Para mais, em que cada pessoa faz uma peça. Cada pessoa está ali fazendo uma peça, trabalhando a sua voz de um jeito, mesmo no canto, apesar de uma direção musical muito, muito competente. É a melhor coisa da peça. É a melhor coisa da peça. Diria que é de longe. Atores, cada ator fazendo uma peça, tanto no sentido do texto, do humor, da piada e da composição do personagem. Aí eu precisava olhar também, na ficha técnica tem um diretor de ator, tem um diretor de movimento? Eu não reparei. Então eu não reparei também, porque eu acho que está acontecendo uma coisa que a gente tem hoje encenadores que não trabalham com ator, e aí tem essa demanda surgindo do diretor de ator, né, do preparador de ator, do diretor de movimento, que é esse gap que o diretor está deixando aberto. Ótimo, mais trabalho para mim. E pra gente. Né? Assim, mas é isso. Eu sempre achei que o diretor trabalhava o ator também, mas tudo bem, não tem problema. São momentos, né? E atores muito dependentes. Eu acho que isso é uma coisa que é da nossa criação. Eu acho que a gente está com um problema meio... E eu bato muito nessa tecla com meus alunos. Assim, vocês têm que ser independentes no sentido de ter autonomia. Autônomos. Vocês têm que saber aquecer sozinhos, vocês têm que saber tudo que diz respeito ao seu instrumento, tem que ser parte do seu cotidiano. E aí, a minha militância, e você me conhece já há muito tempo, e eu sou chata nisso, assim, mas eu não entendo o ator que para se preparar para um espetáculo quando começa o ensaio. Porque, para mim, o preparo é contínuo. Todo dia eu vou para o meu corpo, todo dia eu vou para a minha voz. Porque a hora que chega a hora de eu ensaiar um espetáculo, eu não tenho que começar do zero. Tem uma coisa que eu falo para aluno e que eu falo para ator quando eu preparo, né, que eu vou lá organizar uma mesa de leitura. Eu digo, não adianta você se preocupar com a sua voz agora lendo o texto. Sim. A sua voz está com você mais tempo na sua vida do que ela está aqui dentro do palco, dentro do teatro ou nessa mesa lendo esse texto. Então, ou você vai se livrar dos seus vícios, porque tem vício... Você fala assim, mas a pessoa está lendo, como é que o vício de linguagem vai para a leitura? Tem gente que enfia eu onde não existe. Sim. Tem gente que tira não sabem S, usar vírgula, ponto final. não sabem ler pontuação. As pessoas não tiram os S's dos plurais. Porque são questões culturais, familiares, históricas da vida delas. E às vezes, para um personagem, você fazer o que a gente chama de amolecer o texto. Ok, para um personagem, para um tipo de linguagem, para um tipo de espetáculo. Eu tenho um pouco de Eu também tenho, mas enfim, eu acho que fazer o texto caber na boca. Eu acho que se o texto tivesse que caber na sua boca, você escrevia o seu e fazia. Não, eu sou sempre da opinião que assim, o Shakespeare não tem que caber na minha boca, eu tenho que conseguir falar o Shakespeare. No sentido de assim, é isso, é aquilo que a gente fala do tá, do pra. Claro, não, aprende a falar para. Aprende a falar para. Eu sempre cito a Fernanda Torres. Fernanda Torres, que a gente falou tanto. Tá agora no... Ela não fala, se você pegar tapas e beijos, se você pegar os normais, ela não fala tá,
ela não fala pra. Ela diz assim, Rui, eu estou com você por aqui. Dá para você parar de você fazer? Ela fala desse E não te jeito. dá a sensação de que tá amarrado, de que tá... Não engessa. Mas eu sou também da opinião, acho que tudo isso, a gente tá falando de várias coisas que pra mim são tudo a mesma coisa, Claro. que tem a ver com comprometimento com a própria carreira e com a própria identidade mesmo artística, né? Que é, eu não sou atriz a hora que eu chego no teatro. Eu acordo de manhã e eu sou atriz. Então eu filtro o mundo por esse canal. No meu caso, como eu trabalho muito com o corpo, então eu coloco atriz barra pessoa do corpo, né? Então, isso faz parte do meu cotidiano todos os dias. Eu sofri uma cirurgia, fiz uma cirurgia no joelho por conta de um acidente, e isso, o que mais me preocupou foi, ok, agora meu instrumento de trabalho foi pro luthier, teve que ter um concerto, e agora eu vou ter que reafinar esse instrumento. E aí não importa se eu tenho um espetáculo amanhã ou daqui a 6 meses, todo dia. E é uma lógica, já que é assim. Eu morro de inveja de músico e bailarino. A gente tem um grande amigo em comum que é o Demian. Demian é um grande pianista. Ele vai pro piano todo dia. Claro. Ele faz escala todo dia. Não é porque ele é um grande pianista que ele não faz escala. O cara que é cantor, ele aquece a voz, ele vai pra voz, ele tende a fazer isso todo dia. O bailarino vai pra barra vai pra todo barra dia. pra fazer exercício básico que ele aprendeu quando ele tinha 7 anos. Claro, fazia. Só o ator, e agora eu vou ser chata com os atores, porque só o ator acha que ele vai entrar em cena e a Cacilda Becker vai baixar. Porque ele acha que ele é intuído pelos deuses, porque o próprio teatro inventou isso pra ele, essa mística. Porque tem uma mística. Porque o Deus baixa. É, o Deus porque baixa. Tespes vai aparecer de uma hora pra outra. Você vai investir o espírito tespiano e Tespes carrega todas as grandes lendas do teatro pra você, ungido. Ele traz ungido, alecrim dourado. E assim, e aí eu falo muito isso pra aluno, assim, eu não acredito em talento. Eu acredito em predisposição. Eu sempre tive uma predisposição corporal. Eu não tenho uma predisposição de canto. Mas, se eu estudar o bastante, eu canto. Então, eu acho que tudo é uma questão de trabalho. Só que eu acho que tem uma coisa, já que é assim. A gente tem muito medo da palavra disciplina. Como eu venho dessa ideia, dessa árvore genealógica que é um pouco mais oriental, para mim, disciplina é uma coisa muito alegre. Eu treino... porque eu gosto. Eu escolhi essa profissão. Eu acho que a gente citou, né, o Boal, o Living Theatre, citou o Grotowski, Peter Brook. Não vou nem falar do Grotowski e do Odin Theatre, porque são outros lugares, mas vamos ficar no Boal, vamos ficar no... Você não quer falar da minha família? Por quê? Não quero, porque eu respeito demais a sua família, eu vou falar mal. Eu acho que esse lugar do Living Theatre... Não, mas a gente pode falar mal também, não tem problema. Esse lugar do Living Theatre, esse lugar do Boal, esse lugar do laboratório, da criação muito solta e tudo, ela destruiu o lugar da rigidez, porque a gente precisava lutar contra o sistema. Deixa eu só concluir meu pensamento. A gente precisava lutar contra o sistema, especialmente no Brasil, nos anos 60 e nos anos 70, precisava investir o artista de uma liberdade revolucionária que afastou o artista da disciplina, porque toda a disciplina lembrava a ditadura e o militarismo. Então a gente, de alguma forma, se afastou. Se afastou de vários valores. Porque nas escolas a gente era obrigado a ficar em fila, colocar eu cantei cantar o hino nacional, o hino à bandeira, toda semana. Eu nasci na ditadura, né? E eu fui educado na ditadura. Então você tinha que cantar todos os hinos. Então a disciplina ficou no léxico do artista como algo rígido. A disciplina ficou no léxico do artista como algo rígido, como algo duro, como algo que ingesta, vem de fora e é imposto. Opressor. Né? E opressor. Então, eu vou... E aí desconstrói isso pra mim. É porque assim, primeiro, né? Essa coisa do laboratório deixa tudo muito solto. Pra mim é o contrário, porque... E por que eu acho que é o contrário? Agora, eu nunca pensei nisso desse jeito, vou tentar organizar. Eu concordo no que você diz quando a gente está falando de América Latina, que passou por ditaduras durante o século XX inteiro. Os Estados Unidos e a Europa, eu acho que a disciplina tem um outro lugar, que eu acho que a gente... Tá, daqui a pouco eu falo disso. Primeiro, o que é laboratório? No sentido grotowskiano, por isso que eu vou puxar a sardinha para minha família. Eu fico brincando que é da minha família, gente. Não sou parente do Grotowski, mas eu venho de uma formação que é do Odin Theatre, que o Eugênio foi assistente do Grotowski. O que acontece? O laboratório é literalmente o lugar onde você faz experimento. E para fazer experimento, você tem que ter
método, jeito de medir, tudo. É um controle. Laboratório, controle. Então você estabelece... Se um laboratório explode, você não tem nada. Exato, você tem que estabelecer com bastante rigor o que você está fazendo. Então o laboratório não é uma coisa solta, é uma coisa bastante rigorosa. Só que é um rigor alegre, que tem muito mais a ver, vou puxar essa outra sardinha, com o que é todo o pensamento oriental, de que a repetição, ela traz clareza e não o contrário. Mas eu acho que é isso, a gente vem de uma história política que disciplina é uma coisa muito negativa. É apenas uma associação de conceito, não estou nem dizendo que seja. Eu entendo, eu acredito na disciplina. Não, eu concordo com você, eu acho que a gente tem essa visão sim. Mas eu acho que, por exemplo, eu escuto muito essa frase, eu não sou uma pessoa disciplinada. Bruna, eu queria ter a sua disciplina para o treinamento. Ninguém tem disciplina. Disciplina não é um dom. Disciplina não é uma coisa inerente. É uma criação. E de alguma forma algo que você se impõe. Exato. Só que vamos mudar o verbo até impõe. Você se propõe. Por que acontece? Se você gosta de piano, se você ama piano, você vai pro piano todo dia porque você ama o piano. E não porque tem uma arma na tua cabeça te obrigando a tocar piano. Eu não entendo por que a gente, ator, não tem prazer em ir pro trabalho cotidianamente. Eu não entendo ator que não gosta de ensaiar. Pra mim é um negócio muito doido, que é assim, eu quero ser médico, mas eu não gosto de sangue, eu não gosto de cirurgia, eu desmaio e eu não gosto de trabalhar turnos de 24 horas seguidas. Você não pode ser médico. Simples, não é um juízo de valor. Claro. Né? Eu quero ser ator, mas eu não gosto de trabalhar com corpo, eu não gosto de decorar texto, eu não gosto de ensaiar, e eu quero passar meu carnaval. Gente, o que é carnaval? É aquela pergunta da personagem lá do Dalton Abbey. What is a weekend? Eu não sei o que é fim de semana quando eu sou ator, gente. Mas é isso, é uma escolha. Então meu pai não me mandou ser atriz. E você estava falando agora há pouco, você falou do Shakespeare e você falou agora há pouco do laboratório, e eu lembrei do Polônio, né? Uhum. Toda loucura tem método. Toda loucura tem método. Né? O Polônio falando do Hamlet. Ele fala para o Cláudio, assim, ele está louco ou ele está são? Uhum. Assim, ele pode até estar louco, mas existe método nessa loucura. Sim. Então, o laboratório é exatamente isso. Se você me vê, por exemplo, ensaiando meu espetáculo ou só praticando, e aí tem outra palavra que eu estou mudando cada vez mais, que é treinamento para prática, porque treinamento também tem uma coisa muito da academia, de ficar puxando ferro. Claro. E a prática tem muito mais a ver com o piano. Numa acepção contemporânea, cada vez mais o treinamento tem a ver com treino. Sim, né? Eu acho que a gente tem que mudar esses vocabulários, porque a palavra tem muito poder, né? Então, o que você está lhe dando no imaginário de um aluno, de um ator em formação? Se eu falo, você tem que treinar, você tem que ter disciplina, pronto, ele vai fugir. É porque eu também, veja, e essa coisa da mudança, eu acho que a gente é vítima aqui no Brasil de traduções ruins. Sim. Então isso é a primeira coisa. Sempre falo do Stanislavski, que é a nossa o nosso ponto de partida para qualquer ator. Eu sempre falo do Stanislavski. Sim. E aí a gente ficou muito tempo acostumado com construção do personagem. Sim. Eu hoje não uso mais essa palavra. Memória emotiva. Eu hoje uso sempre composição Sim. e nunca mais. Porque Sim. eu acho que é uma composição, como a gente fala da composição de um quadro. Sim, exatamente. Né? Exatamente. E aí, pulando para essa coisa da composição do quadro, eu sei que você usa muito, ou usa esculturas, pinturas. Como é que você faz isso no seu trabalho? Artes plásticas, para mim, é um grande ponto de inspiração, porque essa questão pela composição mesmo, né? Porque quando você olha uma obra de arte, eu acho que é muito interessante a gente olhar para o nosso trabalho. Eu falo muito sobre a obra de arte, artes plásticas, mas eu falo também muito sobre ofícios, né? Então, por exemplo, vou dar uma volta para chegar na tua resposta. Eu brinco que a gente é sapateiro. Né? O ator é um sapateiro, ele tem um ofício, ele passa anos aprendendo a cortar o couro, a costurar o couro, a fazer a forma, tal. O primeiro sapato vai ser meio cagado. Pode falar palavrão? Pode falar cagado e fudido, inclusive. Tá. O primeiro sapato vai sair meio cagado, o segundo vai sair um pouco melhor, uma hora, com o tempo, vai sair um sapato bacana. E aí ele começa a ensinar outras pessoas a construir um sapato, é só isso. A gente não é ungido, a gente não é nada. Né? Não acredita em talento, acredita em repetir a feitura do sapato. Nas artes plásticas, eu acho que tem, na formação do artista, um lugar muito interessante também de entender que você vai começar fazendo, copiando, depois você vai para o modelo vivo, depois você vai para a sua imaginação. E é natural esse caminho. A gente, como ator, já acha que tem que ter
eu não entendo, eu queria entender, isso é uma fascinação que eu tenho, assim, da onde vem esse imaginário da coisa pronta e do talento e do vai acontecer, que nenhuma outra forma de arte tem. Também eu não uso mais a palavra talento há muitos anos, eu uso a palavra aptidão. Sim, aptidão todo mundo tem para alguma coisa, e aí se você colocar o tempo, você pode melhorar. Eu nunca vou ser Elis Regina, porque eu acho que eu não nasci com a fisiologia exata, papapá, como o Freddie Mercury, por exemplo. Que descobriu-se que os dentes do Freddie Mercury, pelo formato, fazer aquela caixa, que é aquela coisa doida. Agora, eu nasci com uma aptidão física. Eu tenho tendência a construir músculo com mais facilidade e tal. Mas eu acho que eu posso cantar, como você sabe, a gente já cantou no mesmo espetáculo. Então, assim, se eu colocar o esforço ou a atenção, eu tô tentando me tomar cuidado com as palavras que eu uso, assim, porque esse esforço também parece negativo, né? Mas dar atenção para aquilo, empenho. Eu posso ser um cantor, né? Eu posso cantar. A pergunta era com relação à composição, artes plásticas. A escultura, a pintura. No meu caso, vem muito de uma história que tem a ver com o Etienne Decroux, porque eu venho de uma formação longa de mímica corporal dramática, que é uma técnica francesa do começo do século passado, que trabalha muito com... O Decroux usava muito a ideia de que o corpo do ator, do artista do teatro, do performer, é como se fosse um piano. Então ele estabelece escalas de movimento, né? Então trabalha com coluna, com braços e tal. E ele usa muito estatuário para brincar com essas escalas de movimento, porque ele vai se inspirar muito no Rodin, enfim. E tem uma coisa que eu acho interessante, eu uso as artes plásticas, e principalmente a arte figurativa, como um exemplo da tridimensionalidade da ação. Então, quando eu pego, por exemplo, um Rodin, e eu provoco muitos meus alunos também para olhar e falar, tá, faz o pensador, sem olhar para o pensador, reproduz o pensador, você lembra do pensador. E aí eles vão lá e fazem, né, uma coisa assim. Então, agora repara que esse cotovelo está no outro joelho. E que essa mão está abaixo do queixo. Tem uma torção muito mais desconfortável. Tem uma... Isso você vai olhar desde os renascentistas até começo do século XX, vai ter essa preocupação com o conflito. Com o múltiplo ângulo, com os vários pontos de vista de uma situação. E o conflito é a essência do teatro. Então, para mim, vai nesse lugar de... Vamos pegar uma obra de arte e entender o conflito que está acontecendo nesses corpos tridimensionais, mas que estão num plano bidimensional, e aí a gente vai reproduzir isso no nosso corpo e entender que desconforto é esse. Que é o ponto de partida que a gente faz quando lê um texto e diz onde está o conflito, onde estão o Shakespeare, que era um grande, a gente falou do Shakespeare aqui, está falando, né, um grande criador de oposições, né? O Machado de Assis, que é um grande criador de oposições. Ele sempre traz no mesmo parágrafo o dia e a noite, o medo e a coragem, ou seja, a oposição. Que é exatamente a criação do conflito, que é o drama. Que é o drama, né? Que é a ação. Que é a ação. E aí, para mim, tem muito mais esse lugar da obra de arte, não como só inspiração, porque eu acho que pode ser como inspiração estética, pode ser como inspiração para personagem, pode ser milhões de coisas. E também para ampliar para melhorar a cultura geral do performance. Ampliar repertório. Mas, para mim, nas minhas aulas, tem muito mais a ver com reconhecer como o conflito acontece no corpo. Por quê? Como preparadora corporal, como diretora de movimento, pensando que eu estou auxiliando um diretor a construir um espetáculo, eu preciso que o ator entenda que conflito, intenção, essas palavras que são do nosso vocabulário, não são coisas só psicológicas. Porque isso é uma coisa que eu falo com muita frequência, Jé. Não adianta eu pensar que eu amo o Romeu. Se isso não aparecer no corpo, o público não vê, porque o público não tem bola de cristal. Eu tenho uma grande amiga que é a Regina Galdino, ela sempre diz assim, tá ótimo, tá interpretado. Agora vamos exterpretar? Fantástico, vou roubar. Ela fala, vamos exterpretar? Vou roubar. Porque tá interpretado tem um aparelhinho que liga e que mede o que você sente. Exato, e aí esse lugar que é assim, não, mas é que eu pensei... Amor, ótimo que você pensou, mas eu não tô vendo. Eu não vou distribuir bola de cristal pro público. Exato. Assim, aquilo que não está no espaço não é teatro. Ponto. Não tem como. Então, para mim, a questão do preparador corporal
que prepara para um espetáculo, e o diretor de movimento que trabalha no espetáculo, basicamente é atores, meus amores, que eu amo, tudo que está na sua cabeça tem que virar ação. Se não virar ação, não está no espaço. Se não está no espaço, não está no teatro. Se não está no teatro, não virou signo. Se não virou signo, o público não lê. Não comunica. Então não adianta, você pode ter uma ideia brilhante. Eu tenho ideias brilhantes o dia inteiro. Todos os dias. Se elas não saem da minha cabeça... Bruna, pra gente fechar, estamos chegando... Olha o tempo! Estamos chegando no finalzinho do nosso encontro. Ah, não, vamos bater mais papo. Não, A gente nem falou mal de ninguém. A gente não falou mal do Grotowski. Eu não vou falar mal da sua família na minha casa. Olha só. Bruna, pra gente fechar... O que um ator, na entre-safra de trabalhos, precisa fazer para manter este corpo vivo, atento e preparado para o próximo trabalho? Eu acho que várias coisas podem acontecer. E aí, de verdade, eu acho que cada um sabe da sua vida. Cada um sabe da demanda da própria vida. Então, é um ator que está numa entre-safra, mas tem um emprego das 9 da manhã até as 5 da tarde, eu não vou virar para ele e falar que ele tem que treinar todo dia, porque eu não sou louca. A gente vive no Brasil, a gente vive num país em que, infelizmente, a gente tem 5, 6 trabalhos diferentes para poder pagar a conta mensal. Então, vou partir de um mundo ideal, tá? E aí, dentro desse mundo ideal, a gente consegue ir... Eu acho que, minimamente, um ator precisa estar engajado com a sua identidade de ator, todos os dias. O que isso significa vai depender de cada um, mas eu acho que um ator tem que ter uma atividade física constante. Eu acho, na verdade, que todo ser humano deveria praticar um esporte e fazer um instrumento. Na verdade, não é nem isso. Deveria praticar um esporte e fazer alguma coisa artística. Acho que são duas coisas na formação do indivíduo que deveriam ser... E esporte eu incluo dança, tá? Eu incluo dança, incluo artes marciais e tal. Mas movimentar o corpo para ser um ser humano saudável e movimentar o espírito, a mente para ser... E uma prática meditativa, espiritual, religiosa, o que for. Acho que são 3 pilares importantes para o ser humano. Para o ator, eu acho que esses pilares, eles precisam crescer um pouco mais. Nas suas 24 horas do dia, esse espaço para o seu corpo, para o seu espírito e para a sua cabeça, eu acho que eles têm que ser cultivados, com um pouco mais de diligência. Atenção. O que isso significa na vida de cada um, eu acho que é bastante específico e particular. Mas, vou usar um exemplo da minha vida, que é assim. Eu tenho muita facilidade para algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma musculatura muito forte. Só que eu tenho um alongamento ruim e eu tenho menos flow do que... Por causa das técnicas que eu estudei, eu sou artista marcial e trabalhei em mímica corporal dramática. Então, tudo é muito durinho e muito quebradinho. Eu tenho investido dinheiro, tempo em dança contemporânea. Porque é para eu ir para onde meu corpo não está acostumado. Eu vejo isso como investimento na atriz Bruna. Para outras dinâmicas de movimento. Não significa que eu vou ser bailarina, porque eu não vou. Inclusive, isso é uma outra coisa. Isso é importante. Nem todo diretor de movimento, preparador corporal, pessoa que trabalha com o corpo vem da dança. Eu não venho da dança, eu tenho 2 pés esquerdos e eu sou uma piada tentando aprender uma coreografia. É fantástico, motivo de chacota, e eu queria que meus alunos vissem, para eles me levarem menos a sério. Então, isso é importante. Eu pratico uma arte marcial, de verdade, por gosto. E porque eu gosto de soltar uns gritos de vez em quando e bater numas manoplas, porque eu preciso soltar essa energia violenta que existe dentro de mim. Não tem nada a ver com teatro. Eu vou para o espaço, e eu tenho o privilégio de ter acesso a um espaço, Companhia da Revista, e eu vou e trabalho coisas de expressão do meu corpo que estão no meu repertório por causa de muito treinamento durante muitos anos. Eu faço isso todos os dias porque eu tenho esse privilégio. Eu acho que o interessante seria, pelo menos 1 hora por dia, um ator fazer alguma coisa física, corporal, principalmente que for desafiar o corpo e não uma coisa que ele já sente conforto. Se ele quer fazer a coisa que ele já sente conforto, então são 2 horas por dia. Ele faz 1 hora de o que ele curte, 1 hora do que ele tem problema. Para aprender a lidar com a frustração, inclusive. 1 hora ouvindo música, fazendo uma escultura, pintando, lendo,
Alguma coisa que não tem nada a ver com teatro, Indo mas a museus. indo a museu, consumindo boa cultura. Eu sempre falo isso para meus alunos. Eu sou a maior fã do Metallica que existe, que é uma banda de heavy metal. Eu amo Metallica, eu morro pelo Metallica, eu já fui em 8 shows do Metallica, eu amo. Se eu só ouvisse Metallica, eu seria uma atriz medíocre. Eu não posso me dar o direito de só ouvir Metallica, porque eu sou artista, então eu preciso ter repertório para puxar do meu cinto de mil e uma utilidades na hora que eu preciso. E isso também tem a ver com o preparo. Eu não posso deixar para parar de ouvir Metallica e ouvir, sei lá, Mozart na hora de fazer o espetáculo. Eu preciso que isso seja parte do meu cotidiano. Então eu tenho uma prática meditativa, eu tenho uma prática artística de consumir arte e eu tenho uma prática corporal. Inclua o teatro a sangue. Inclua o teatro a sangue frio na sua prática semanal. Sim. De falar e pensar sobre cultura. Uma coisa que eu dou de dica mesmo, assim, é também... Eu percebi que eu tenho consumido, por conta da facilidade de ter acesso a muita coisa hoje, YouTube e mídias sociais, eu estava consumindo muita coisa inútil para passar o tempo. Então eu comecei de propósito, eu tenho um tempo antes de dormir, eu preciso assistir alguma coisa, assiste uma palestra com um ator legal, assiste uma entrevista. Uma entrevista. Tem um programa chamado The Hollywood Reporter, que tem mesas redondas de atores. É fantástico, porque são atores. Infelizmente não tem legenda, mas eu acho que no YouTube tem legenda automática. Closed caption. E são atores falando do ofício. Isso é uma coisa que a gente devia fazer aqui, umas mesas redondas. Eu tenho um sonho de fazer o Inside the Actors Studio. Maravilhoso. Que tem os programas que estão todos no YouTube, todos têm legenda, o Inside the Actors Studio. É muito bom, porque é sobre o ofício do ator. Que é sobre o ofício do ator, com gente incrível falando sobre o trabalho. Cara, eu topo fazer um negócio com você, se você quiser, já vamos vender aqui pro Foirê, já vamos resolver esse negócio, que é fazer mesas redondas, porque eu tenho curiosidade. Por exemplo, eu tenho o Kleber Monteiro, que é o nosso amigo em comum, parceiro de trabalho. Eu tô há tempos querendo entrevistar ele, porque ele tem histórias do ofício fantásticas. Ele trouxe algumas incríveis aqui. Vamos tentar colocar o link das entrevistas do Kleber para as pessoas. Ele foi assistente do Gianni Ratto, gente. Eu trabalhei com o Gianni. A gente falou do Gianni aqui, a gente falou das nossas experiências. Tem dois blocos, 2 entrevistas com o Kleber Montanheiro aqui no Foyer. Procura as entrevistas antigas, a gente tem gente bárbara que passou. Bruna, terminou o nosso tempo. Tá bom. A gente já falou um tempão. Bruna, muito obrigado. Eu amei. Eu amei. A gente volta na semana que vem. O Teatro Sangue Frio, você sabe, toda semana, no sábado, tem programa novo. Ativa o sininho, deixa seu comentário, deixa seu like, é super importante para engajar o canal. A gente volta. Obrigado.